O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou muito admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem e hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir esses trechos do livro do profeta Isaías, que nos falam dos tempos messiânicos. Israel vivia uma experiência de sofrimento e de provação muito grande, procuradas por eles mesmos, porque quantas vezes o Senhor mandava seus profetas para adverti-los que era preciso mudar de conduta, era preciso mudar suas atitudes para poder se adequar à vontade de Deus, era preciso se converter de todos os erros, mudar a maneira de agir. E, no entanto, a cabeça dura, o coração de pedra, não acolhia a palavra de Deus. Olhando a realidade hoje, parece que mudou pouco, porque quantas vezes nós percebemos ainda que a humanidade não acolhe os apelos de Deus. Mas todos nós esperamos um tempo melhor. Todos nós esperamos um período de tranquilidade, de muita paz e tal. Mas não percebemos que também nós temos que fazer a nossa parte. Basta que a gente se detenha numa coisa bem simples e bem elementar. Nós nos reclamamos muito das condições em que nós vivemos. Mas quantas vezes somos nós mesmos que deterioramos, que estragamos o lugar onde nós moramos? Quem joga o lixo na rua? Quem espalha o lixo para toda parte? Não somos nós mesmos que não cuidamos daquilo que é nosso? O descaso que as pessoas têm em zelar pela casa comum, como o Papa Francisco chamou nesse último documento que ele fez a respeito do cuidado que nós temos que ter com o mundo.
Os tempos messiânicos, o tempo em que o Senhor tomar conta de tudo, já está presente no coração de todos aqueles que o aceitam. Ainda não está plenamente em andamento, mas já existe em cada um de nós que o aceitamos. E é preciso que nós tenhamos essa disposição de ânimo como os discípulos tiveram. Os 7 pães e alguns peixinhos eram o que naquele momento tinham para poder matar a fome. E foi graças à disposição dos discípulos que o milagre chegou a tantas outras pessoas. Jesus podia fazer aquele milagre sozinho e distribuir para todos, mas ele quis a colaboração dos discípulos, mantendo aquela linha de ação que desde o início Deus tem conservado conosco. Ele age, ele faz, mas ele pede a colaboração de cada um de nós, para que nós façamos parte da obra que ele está realizando. E aí nós olhamos para toda a história da salvação e nos deparamos com os homens e mulheres que Deus chamou para colaborarem com ele nessa obra bonita da salvação. Assim como ele chama cada um de nós para que também nós sejamos colaboradores dele, colaborar com Deus, fazer a nossa parte. Daqui a alguns dias nós vamos começar a novena de Natal, momento especial. Eu espero que seja tão numerosa quanto as peregrinações do Círio. A novena de Natal era o momento em que os vizinhos deveriam se unir para rezarem juntos e pedirem a Deus pelo lugar onde moram, pelas suas famílias, e prepararem o coração para a festa do Natal do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela vai, durante esses dias, nos conduzindo para pouco a pouco redescobrirmos quem é o Senhor Jesus. Para termos uma fé verdadeira e não uma fé marcada por superstições, por crendices, por coisinhas que não fazem parte da caminhada do cristão. O cristão autêntico, aquele que acredita em nosso Senhor Jesus Cristo, ele espera os tempos messiânicos, mas já começa a agir de maneira diferente para que o Senhor apresse esse momento especial para toda a humanidade. Ontem e hoje, nós vemos que o profeta Isaías, falando desse período, fala de coisas muito boas, muito positivas. Ontem mesmo, a gente ficava admirado de ver ele dizendo que animais que não se unem, como por exemplo o cordeirinho e o lobo, que são figuras que não podem estar uma perto da outra e, no entanto, no tempo da paz, no período messiânico, eles estão juntos e um próximo do outro não faz mal ao outro. É isso que nós esperamos, que chegue o tempo em que as pessoas convivam tranquilamente, convivam em paz. Mas, repito, é necessário que desde já nós iniciemos a fazer a nossa parte. E cada um tem que cuidar de si, procurando o progresso que é necessário para a sua vida. Nós precisamos mudar nossas atitudes, apoiados na palavra de Deus. Quando nós falamos do milagre da multiplicação dos pães, tem 2 atitudes muito bonitas. A primeira é a atitude de misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que se compadece daquele povo que o acompanha há 3 dias. E ele sabe que mesmo quem trouxe uma provisão, mesmo quem trouxe lá um pacotinho de alguma coisa, já não tinha mais nada. E ele se compadece. Se compadece e procura imediatamente resolver a situação. Portanto, a primeira atitude que deve chamar nossa atenção é essa atitude de misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas tem uma atitude dos discípulos também que deve marcar a vida de cada um de nós. E é a atitude da confiança. Eles confiam. Quando Jesus manda que eles distribuam o pão e os peixes, eles confiam e aí eles presenciam um milagre, uma coisa extraordinária. Tantos homens, tantas mulheres, tantas crianças que conseguem se alimentar com aquele alimento inicial que era tão pouco e que de repente, pela intervenção divina, eles presenciam um milagre grandioso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que seja essa uma lição muito grande para nós. Aquilo que o Senhor nos mostra, que é a capacidade de pensar no próximo, de se solidarizar, de ser misericordioso com o próximo, e a segunda atitude é dos discípulos da confiança, uma confiança bonita. Desde domingo eu tenho falado sobre as duas pessoas de Maria e José nesse período do Advento. Duas pessoas que nós devemos olhar com muita atenção durante esses dias do Advento. E sem dúvida alguma também eles, Maria e José, nos dão uma lição grandiosa de confiança em Deus. Uma confiança muito grande. E essa confiança faz com que eles enfrentem as maiores dificuldades para poder colocar em ato aquilo que eles prometeram. Maria e José se comprometem com Deus, como nós também nos comprometemos. Portanto, que cada dia cresça em nós a confiança, uma confiança verdadeira que nos ajude a fazer da nossa fé uma fé genuína, autêntica e não uma fachada. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.